Sejam muito bem-vindos. Hoje para falarmos do plástico e a ameaça patente nas nossas vidas. Já pensou na quantidade de plástico que anda à deriva no mar? É tanto plástico que podia dar um novo oceano ou até um novo continente. Conseguimos? A sua atenção? Está dado o mote para a conversa. Hoje temos connosco o Ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, connosco a partir de Nova Iorque, e também Carmen Santos, bióloga marinha e diretora nacional de Angola do Fórum da Energia e Clima. Em estúdio está o Ricardo Campos, que é o presidente do Fórum da Energia e Clima da CPLP. Agradeço a vossa presença. Ricardo, começo por ti para nos explicarmos a razão de ser tão importante falarmos deste assunto. Podemos mesmo dizer que é uma ferida a céu aberto? Marcos, obrigado. É com certeza uma ferida a céu aberto. E esta história dos plásticos que se acumulam nos oceanos é também um pouco a nossa história nos últimos 100 anos. A história de um modelo de desenvolvimento que não teve em conta os outros seres vivos, não teve em conta o ambiente, teve só em conta a sua necessidade de crescer e crescer sei lá para onde. E hoje temos estes plásticos que se acumularam nos oceanos, temos estes vórtices que fizeram com que em muitos oceanos haja esta acumulação de plásticos com a sua maior expressão na grande mancha que existe no Oceano Pacífico. E nós hoje temos de facto de acabar com o uso dos plásticos. Mas temos que ir mais longe e na década do oceano a proposta para o Programa 2 deve ser mais ambiciosa ainda. Temos de falar da proteção da biodiversidade, temos de falar também da economia azul, que tem que estar, de facto, em consonância com essa sustentabilidade. Temos de falar da sobrepesca nos oceanos, temos de falar das temperaturas que aquecem e tornam os oceanos mais quentes e mais ácidos. E não podíamos ter hoje melhores convidados para podermos falar sobre este problema dos plásticos nos oceanos. Falo agora com o Ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, a partir de Nova Iorque. Os oceanos estão a arder com mais poluição, águas mais quentes que levam ao desaparecimento de espécies marinhas. Pergunto-lhe que respostas Portugal e a Europa podem adotar para encontrarmos um caminho de inversão. Olha, deixa-me dizer que, pronto, de facto há aqui um aspecto que é a produção de plásticos e a utilização de plásticos e que esta produção expandiu exponencialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os plásticos foram uma inovação tecnológica extraordinária que tornou a vida mais leve, mais rápida e fácil, e com os plásticos nós acabámos por cultivar o conceito de muito usar e deitar fora. E o cômputo final, hoje percebemos que correu mal, não é? Mas o plástico não é em si o problema esteve e está no descuido da sua gestão. E agora temos de correr contra um prejuízo enorme que foi causado. Isto é uma oportunidade para novas políticas que passam por apostar na circularidade da economia e tornar os resíduos novamente em matérias-primas. Em Portugal, assim como o resto dos membros da União Europeia, estão-se a adotar melhores práticas ambientais com reflexo no meio marinho, particularmente no que respeita aos plásticos. Este respeito foi estabelecida a legislação comunitária, conhecida como a Diretiva SUP, relativa à redução de certos produtos de plástico no ambiente, particularmente aqueles que são de uso único. E a diretiva está neste momento a ser transposta para direito nacional pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, com uma parceria muito ativa do Ministério do Mar. Mas gostava também de referir que o Ministério do Mar tem em curso iniciativas próprias para combater o lixo marinho, por exemplo, a iniciativa Pesca por um Mar Sem Lixo, que tem como principal objetivo melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações e também nos portos de pesca. E por fim, destaco ainda que Portugal é um dos países que apoiam um futuro tratado global contra a poluição por plásticos, ao que será debatido sob os auspícios das Nações Unidas nos próximos anos. Agora, Carmen Santos. Olá, Carmen, obrigado por estar connosco. Quais são os fatores determinantes para a conservação dos ecossistemas, tendo em conta o que vemos com os resíduos sólidos e, em particular, os plásticos? Olá, Marcos. Efetivamente, há aqui uma grande necessidade de nós podermos conciliar o desenvolvimento e a conservação com a proteção dos ecossistemas. É esta falta de assertividade, esta falta de equilíbrio que está exatamente a não permitir
que nós possamos fazer aquela mudança, que nós possamos, na realidade, alterar o nosso modelo económico e de gestão, reforçando, quer sejam políticas públicas dos países para a gestão dos resíduos, designadamente dos resíduos sólidos. Portanto, entre esses resíduos sólidos, há um resíduo que é chamado plástico, como vocês já disseram aqui. São resíduos, esses os plásticos, que tendem a permanecer muito tempo no ambiente, aquáticos e designadamente nos ambientes marinhos. Os plásticos têm um alto poder calorífico, têm uma versatilidade muito grande e uma resistência. E eles devem ser tratados como uma matéria-prima pós-consumo, quer dizer, no início devemos ver que ela ainda, enquanto deixar de ser útil, ela vai continuar a ser útil no segmento da sua cadeia de valor. Carmen, deixe-me destacar aqui essa questão da resistência que acaba de referir, para perguntar ao Ricardo Campos esta curiosidade. Ricardo, quando atiramos os plásticos para o mar, é como se houvesse uma espécie de lei do retorno. A corrente acaba por nos devolver o plástico. É verdade, Marcos. A questão é que nós temos de ter, de facto, essa noção. Quando vimos um saco de lixo no chão ou uma garrafa de água no chão, essa garrafa de água vai encontrar uma linha de água, essa linha de água vai encontrar uma ribeira, depois a ribeira vai encontrar o rio e depois o rio vai encontrar o oceano. E depois nesses oceanos os peixes e outros invertebrados marinhos vão comer esse plástico, que já transformado em microplásticos, que se confundem com o plâncton, que é basicamente a base alimentar dos ecossistemas subaquáticos. Estes peixes são comidos por espécies de dimensão maior, podem ser por uma lula, depois por um atum, e depois isso volta à nossa mesa, volta ao nosso prato e depois isso acaba por ser digerido por nós. E nós temos de ter isso em atenção e podemos fazê-lo tendo esta consciência de que nós temos de acabar com este uso do plástico. Dizia a professora Maria João Bebiano, da Universidade do Algarve, que ainda há pouco tempo encontraram em gaivotas e cegonhas cerca de 4 gramas de plástico e nós temos 90% das aves marinhas já com plástico. Por isso, nós temos que caminhar nesse sentido. Há diretivas da União Europeia que vão proibir os plásticos, principalmente os plásticos oxodegradáveis, mas mais importante do que isso é a nossa consciência. E se nós conseguirmos parar de usar o plástico e tomarmos essa opção, nós estaremos, se participarmos em mais ações de limpeza das zonas costeiras, nós estaremos a fazer com que os nossos oceanos tenham mais vida e tenham menos plástico. Ricardo Serrão Santos, falámos há pouco do desaparecimento das espécies marinhas, há também a questão da perda dos corais. Isto também pode ter a ver com a sobrepesca e uma certa disrupção da cadeia alimentar. Isto não exige um maior controle da pesca e a criação de zonas de proteção? Obrigado. Deixe-me dizer que, não há dúvida que a pesca, em particular a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, constitui um problema muito grave para a biodiversidade marinha e também para a produtividade dos oceanos, e ela põe em risco a distinção comercial de diversas espécies. Mas os atuais problemas do oceano vão muito para além da sobrepesca, da pesca ilegal e até da poluição por plástico. Os oceanos, neste momento, sofrem de acidificação, sofrem de aumento de temperatura média e que leva à expansão térmica, sofrem de desoxigenação e de ondas de calor que não eram vistas antes. E estes fatores, obviamente, refletem-se depois na subida do nível do mar, na perda de diversidade, no aumento das zonas mortas e no abranqueamento dos corais que referiu. E como tem dito, o oceano está literalmente a arder. Há muitos anos, mas como é invisível à percepção da sociedade, ficou muito para trás durante demasiado tempo nas prioridades das políticas marítimas. Os plásticos no mar e os que flutuam em particular, e neste sentido há que dizer, felizmente alguns plásticos flutuam, contribuíram para um despertar da sociedade e da necessidade de investir em mais políticas públicas para o oceano. Mas foram precisos muitos anos de acumulação para que o alerta fosse ouvido. Só que agora estamos de facto num momento de fratura e de ruptura, que temos de travar e que temos de fazer reverter, se queremos de facto beneficiar de um oceano que seja seguro, saudável e produtivo, e sem ele nós
E se não implementarmos políticas públicas adequadas, quem está frito e cozido vamos ser nós, e muita da vida que nos acompanha neste planeta. E para concluir, sim, as áreas marinhas protegidas são importantíssimas, assim como a restauração dos ecossistemas. Já agora refiro que começa também este ano a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas. Carmen Santos, volto a si, até para falar de uma questão muito importante, a tal necessidade de encontrarmos estratégias que transfiram conhecimento sobre os oceanos para que tenhamos uma redução substancial da poluição com plásticos. Esta parece-me ser uma questão fundamental. É absolutamente fundamental. Na realidade, há possibilidades para o descarte que costumam ser organizadas relativamente à reutilização, à redução, à reciclagem e uma última incineração, que é normalmente a opção menos favorável. É necessário que, na realidade, haja uma estratégia de transferência de conhecimento sobre os oceanos e que permita que as tecnologias possam ser transferidas a todos os países. No caso, estou aqui a referir-me a países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, para que essa diminuição drástica da poluição por plásticos ela seja universal, orientando as políticas públicas com ferramentas, efetivamente, de combate aos plásticos. Obviamente que na base desse aspecto deve estar sempre associado a educação ambiental e a sustentabilidade do ecossistema, aqui o ecossistema a que nos referimos, que é o ecossistema marinho ou costeiro. Sem dúvida, é fundamental, Carmen. O que me leva a perguntar ao Ricardo, neste contexto, Ricardo, se pode haver uma maior cooperação entre os países da CPLP, uma vez que todos eles têm uma vasta área de cumprimento de costa em vários oceanos. Foi também para isso que nasceu o Fórum de Energia e Clima da CPLP, para promover ainda mais essa cooperação, fazer o abraço dos países de língua portuguesa. E essa cooperação é essencial nos oceanos, mas é essencial também em todas as outras áreas em que precisamos atuar para vencer a crise climática. A Carmen tocou aqui em aspectos muito importantes, na educação ambiental. Mas eu tocaria também num aspecto, e nós em Portugal temos na Universidade do Algarve, dos Açores, em outras universidades do país, não as vou estar a mencionar, mas um grande conhecimento na área das ciências do mar. E este aprofundar de cooperação também com as outras universidades dos países da CPLP é muito importante para que a razão da ciência esteja ao serviço da construção de melhores políticas públicas. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos trilhar, porque não falamos só do plástico, falamos também de hoje, de consequências das alterações climáticas que nós já observamos. Vimos o ciclone Idai, que teve origem em oceanos mais quentes, vimos uma série de infraestruturas que estão em perigo ao longo, só o Brasil tem mais de 8.000 quilómetros de costa, e nós precisamos de aumentar essa solidariedade para colocar o conhecimento científico ao serviço das políticas públicas, mas colocar também o conhecimento científico ao serviço de uma ação concreta que possa ser levada a cabo em cada país. É hora de agir e tenho um desafio para colocar aos nossos convidados. Vou começar por Ricardo Serrão Santos para lhe perguntar o que fez hoje ou ainda vai fazer por um mundo melhor. Qual é a sua hora de agir? Bom, eu deixe-me dizer que tenho participado em diversas iniciativas de recolha de resíduos, quer subaquáticos, quer nas praias, com organizações de voluntários. Tenho também acompanhado o processo de proteção da vida marinha e ações de pesca com pescadores, mostrando tão bem os bons exemplos, e estou sempre entusiasmado em continuar a fazê-lo, e esta agenda não podemos deixar enfraquecer, temos que a levar todos os dias. Carmen, agora é a sua vez. Qual é a sua hora de agir? A minha hora de agir é continuamente transferir aquilo que eu sei para as novas gerações e trabalhar em prol do conhecimento e da literacia dos oceanos. Ricardo Campos, qual é a hora de agir? Marcos, hoje a minha hora de agir vai ser reciclar. Nós, europeus, produzimos 8.000 quilos de resíduos todos os anos.
Há dias o professor António Costa Silva dizia: nós temos que pensar naquilo que andamos a fazer. Podemos, de facto, exigir ou reivindicar melhores propostas de políticas públicas, melhor recolha de resíduos. Podemos fazer uma série de coisas. Mas se nós entendemos que tudo começa em nós podemos, de facto, fazer a diferença. E da próxima vez que tenhamos que encaminhar os resíduos ao caixote de lixo, lembremos de levar à reciclagem e aí já estaremos a fazer a diferença, porque com isso haverá menos plásticos nos oceanos. Muito obrigado aos três, foi uma boa reflexão e um excelente ponto de partida. É tudo por agora. Quero lançar-lhe um desafio. Faça algo que possa melhorar o nosso clima e vai ver que isso vai dar-lhe mais energia. Obrigado. Inscreve-te gratuitamente como membro em energiaeclima.org e participa nos projetos da equipa do teu país. Fórum da Energia e Clima.